Alô, amigos e amigas, muito bom dia. Estamos aqui neste domingo pela manhã, pela TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Nós estamos aqui no Sebo Chique, que é de propriedade de Clóvis Barbosa. Clóvis Barbosa é um homem que tem o seu nome consagrado na vida jurídica, na vida pública e na vida do desporto em Sergipe, porque já exerceu N funções. Então vamos falar um pouquinho agora, vamos fazer uma retrospectiva sobre a vida desse homem público e que teve, como eu disse e repito, importantes participações no dia a dia do estado de Sergipe. Programa Batalha na TV, a partir de agora, conversando com Clóvis Barbosa. Muito bem, amigos e amigas, aqui pela TV Atalaia na manhã deste domingo, vamos conversar com Clóvis Barbosa. Clóvis Barbosa, um nome por demais conhecido aqui em nosso estado. Antes de tudo, um homem das leis, um grande advogado, um homem que ocupou diversas pastas na gestão pública do estado e do município e pendurou as chuteiras, podemos assim dizer, na vida pública como presidente do Tribunal de Contas do estado de Sergipe. Foi, como desportista que é, também presidente do Clube Esportivo Sergipe e exerceu muitas e muitas outras profissões e funções em nosso estado. Então, muito bom dia, Clóvis. É uma satisfação muito grande conversar com você. É um prazer, Batalha, estar aqui com você, com os telespectadores da TV Atalaia. Clóvis, como é que você começou na vida pública? Primeiro que você é baiano, torcedor do Bahia, chegou para aqui em que ano? Não, na verdade eu sou sergipano. Ah, você é sergipano? Eu sou sergipano, sou de Estância. Ah, eu pensei que você era baiano. Eu nasci em Estância, mas saí muito novo, fui morar na Bahia, em Salvador, né? Antigamente Sim. A gente não chamava Salvador. Não, era Bahia. É Bahia, eu vou para Bahia. Isso. Né? E lá eu sempre digo, eu tô agora, vou lançar um livro no próximo mês, eu sempre digo, eu tenho vários artigos que eu publiquei durante mais de 2 décadas no Jornal da Cidade e eu vou colocar tudo isso no livro que eu devo lançar agora em agosto. Eu sempre digo que a Bahia me deu a régua, e Aracaju me deu o compasso. Porque eu comecei Parafraseando o nosso Gilberto Gil, né? Pois é, porque eu comecei minha vida em Salvador. A minha infância e pré-adolescência foi praticamente em Salvador, onde eu estudei, onde eu construí um nível de amizade muito grande na Bahia, e depois vim para Aracaju. Não voltei para a Estância, vim para Aracaju, e aqui eu continuei esse meu trabalho. Fui estudante de Direito aqui, na época eu tinha feito 2 vestibulares, tinha feito aqui em Salvador, que a minha intenção era retornar para a Bahia, era retornar para Salvador, mas fiquei, casei aqui, construí uma história aqui em Aracaju, em Sergipe, e estou aqui até hoje, não é? Com muita satisfação. É que eu lhe disse antes, lá eu recebi a régua e aqui eu recebi o compasso. Muito bem. E aí, após formado, claro, você começou a exercer a profissão e começou a ingressar também na vida pública. Como foi esse ingresso? Inicialmente, eu comecei, quando eu cheguei a Aracaju, além de me envolver nos movimentos artísticos e culturais de Sergipe, né, eu participei da Jovreu, a editora Jovens Reunidos, que era um grupo de amadores, de jovens, né, que promovia arte e cultura em Aracaju. Ao lado de Djaldino Mota Moreno, nós tínhamos do outro lado Barrinhos, com a Associação Sergipana de Cultura. Né? Fui presidente do Clube de Cinema de Sergipe durante algum tempo e depois fui estudar Direito, me formei, comecei a advogar, né? Fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil durante 2 gestões, né? Depois fui conselheiro federal durante 6 mandatos e daí fui para a política. Daí passei também depois a ser conselheiro do Tribunal de Contas do estado de Sergipe. Quantos anos você passou no Tribunal de Contas? 2011 a 2019, 2007 a 2019. Quer dizer... 12 anos. 12 anos. 12 e chegou, inclusive, a presidente daquela casa. Cheguei a ser presidente da casa. Muito bem. Qual a diferença, Clóvis, de um dia você exercer o cargo de gestor público, ser secretário, ser presidente de órgãos,
e sentar lá na Suprema Corte de Contas e estar analisando contas de seus amigos e seus colegas? Olha, veja bem, Batalha, eu sempre fui inteiro no que eu fiz. Eu sempre me entreguei naquilo que eu me propus a fazer. Seja como procurador do município de Aracaju, seja como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem acompanhou a minha vida na Ordem dos Advogados viu o trabalho que nós tivemos, né? Nós fizemos a diferença do ponto de vista político, né? Porque a Ordem é um órgão eminentemente político. Se você for à Ordem, é obrigado a defender os direitos humanos, é obrigado a defender o Estado de Direito Democrático, está tudo lá no seu estatuto. E que nós somos obrigados a fazer, e eu cuidei muito bem desse aspecto institucional da Ordem. Sem esquecer, obviamente, as questões do dia a dia do advogado. Mas quem acompanhou aquele período sabe dos problemas que nós tivemos. Por exemplo, quando num período de 2 anos foram assassinados mais de 120 menores em Aracaju, né? Foi um trabalho árduo da Ordem dos Advogados do Brasil. Na época nós tínhamos o Sinforme, que nos ajudou muito naquele trabalho de desmascarar, inclusive o governo do Estado. Nós dizíamos que existia um esquadrão da morte dentro do aparelho policial do Estado, ninguém quis saber disso, e na realidade nós comprovamos depois que essas mortes de crianças saíam do aparelho policial do Estado. Mas foi um momento que eu recebi mais de 12 processos de comerciantes, de pessoas ligadas ao comércio, né, que eram eles que cobravam uma atitude da polícia em relação a esses menores, que eram menores de rua, né, que viviam, que arrombavam as noites as lojas de Aracaju para roubar bobagens. Na verdade era isso. Mas foi um período também muito rico da minha vida, que eu acho. E apesar dos problemas que eu enfrentei, até tiro de escopeta recebi em minha casa. Mas o tribunal também não houve comum, sabe? Por exemplo, eu enfrentei também muitos problemas. Você sabe que, do ponto de vista institucional, o Tribunal de Contas é obrigado a fazer inspeções diuturnas, de 2 vezes no ano, né, nos órgãos públicos. Né? A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público nunca foi fiscalizado. Nunca foi fiscalizado. Por mim foi fiscalizado. E na época era um problema muito sério, né? Porque não queriam que esses órgãos fossem fiscalizados. Mas o que é que tem nesses órgãos que não pode ser fiscalizado? Eu me recordo que houve o Tribunal de Justiça, os conselheiros todos vieram para mim e disseram: mas você está fiscalizando o Tribunal de Justiça? Sim, por que não? Aí eu tive que abrir o estatuto do tribunal, está aqui, eu sou obrigado a fazer isso. Estou cumprindo minha obrigação. E, inclusive, o presidente do tribunal, na época, muito meu amigo, eu fiquei abismado. Fui lá falar com ele. Há algum problema aqui que o tribunal não pode verificar? Quando nós fomos ver, não tinha maiores problemas. Existem alguns erros formais que poderia ser consertado e tal, como foi consertado pelos nossos técnicos. E outras coisas mais, eu acho que um trabalho que eu me orgulho muito foi quando não permiti festas nos municípios de Aracaju que não estavam pagando corretamente os servidores. Tem dia com os servidores. Eu vou chamar um rápido intervalo e depois vamos conversar com o Clóvis, o homem que agora está aqui com o Sebo Chique e apresentando muitas novidades para vocês. 2 minutos. Aí, Clóvis, depois da aposentadoria, voltando aqui com o Batalha na TV, aí você resolveu lançar, foi no período da pandemia, houve uma parada, mas agora a gente está vendo aqui um equipamento muito requisitado e a gente agradece a você também, que tem sido até aqui nosso estúdio de gravações em alguns momentos. O que é que as pessoas podem encontrar aqui? Uma diversidade extraordinária, né? Antes eu queria lhe dizer que quando eu me aposentei em 2019, saí do tribunal, minha mulher chegou para mim e disse: olha, eu tenho aqui um presente para você, que era essa casa, que era um sonho meu.
ter um ambiente desse, um ambiente que eu pudesse receber os amigos, pudesse fazer as coisas que eu gosto. Né? Os debates que eu faço aqui sobre cinema, literatura, sobre filosofia, sobre política, que também tem discussões políticas, enfim. E eu fiquei muito alegre quando eu recebi isso aqui. Como estou até hoje, eu tenho tido uma experiência extraordinária aqui dentro. E aqui você encontra de tudo, você encontra do ponto de vista cultural, que é uma casa de eventos culturais. Você tem aqui CDs, DVDs, você tem vinis, que hoje é uma febre muito grande de vinis hoje. Tem livros de filosofia, de história, de política, né? Literatura marginal, enfim, uma série de coisas ligadas à cultura. Aqui você tem debates, como eu disse, debates sobre literatura, sobre cinema, sobre política, né? Sobre filosofia, enfim, é uma casa que está aberta a todos aqueles que querem interagir com a cultura, interagir com as artes, interagir com tudo isso que é ligado, né, à cultura, tanto brasileira como internacional. Perfeito. E fica no JFC, né? É JFC no térreo. Do térreo aqui no Jardins. É muito requisitada normalmente. Qual é a obra mais, não vou dizer velha não, mais antiga que você tem aqui, Clóvis? Olha, eu tenho aqui, que foi até um trabalho feito na época que eu era conselheiro do tribunal, e isso eu digo não com muito orgulho, porque eu distribuí com muitas bibliotecas públicas dos municípios e de Sergipe o primeiro álbum fotográfico de Sergipe, que talvez seja a obra mais antiga que eu tenho aqui. Né? O primeiro álbum fotográfico é o primeiro compêndio, né, sobre a história da cultura de todos os municípios de Aracaju, ainda feito por Epifânio Doria na época, que foi um trabalho que eu realizei no tribunal junto com o governador João Doria de São Paulo. Começou com ele quando ele era prefeito, digo melhor, quando era prefeito de São Paulo, e depois terminou com o prefeito Covas, Bruno Covas, né, que faleceu precocemente, muito jovem ainda. E esse trabalho que eu pedi a autorização dele para republicar esses 3 livros. O primeiro álbum fotográfico de Sergipe, o primeiro álbum fotográfico de Aracaju e esse compêndio com a cultura, toda a cultura de todos os municípios de Aracaju. E resultado, eu já recebi aqui pessoas vendendo esses livros, que eram livros que foram doados, praticamente doados, porque foi um presente do governo de São Paulo, aliás, do município de São Paulo, tanto de João Doria como de Bruno Covas. E eu recebo hoje as pessoas vendendo esses livros. Quando nós distribuímos. Tem um livro um trabalho extraordinário de uma professora da Universidade Federal do Sergipe sobre Cândido de Farias, que foi um sergipano de Laranjeiras que, no começo do século XX, ele era cartunista em Paris. E os grandes shows, o cinema começando na época e tal, ele fazia aqueles cartazes. Ele disputava o mercado de cartoons com Toulouse-Lautrec, que é os grandes pintores, né, da história da pintura mundial. E resultado, esse é uma pessoa totalmente desconhecida de Sergipe, que nós conseguimos fazer um livro muito bonito, feito por esta moça, essa professora da universidade, professora Germana, e que eu não tinha mais recursos para fazer este livro, eu consegui fazer através da Prefeitura de Laranjeiras. Certo, perfeito. Agora, só para explicar quem está nos acompanhando, esse sebo chique aqui, sensacional no JFC, esses livros estão à venda ou funciona como uma biblioteca onde você pode fazer o cadastro, levar para casa, ler e devolver? Não, eles estão à venda, mas você pode chegar aqui e ler seu livro tranquilamente, pode passar a tarde toda aqui, o dia todo, como algumas pessoas fazem. Passam aqui 2 horas, 3 horas, lê e depois vão embora. Mas não funciona como se fosse uma biblioteca. Certo, entendi. Você compra, leva, nós trabalhamos com livros usados, sebo tradicional, e trabalhamos também com livros novos. Muito bem. Como se fosse uma livraria. Os discos, o antigo long play está ali, né? Está ali. Nós temos também discos novos e temos discos já usados. Muito bem. Clóvis, só rapidinho no finalzinho do programa. A sua passagem pelo Sergipe?
Olha, Me decepcionou ou você desistiu? Essa agora me decepcionou. Eu já tive 2 passagens no Sergipe como presidente. Eu tive em 1988, quando o Motinha renunciou. Renunciou no jogo contra o Confiança, que nós perdemos o campeonato na época, e nós pegamos um time completo que tinha que dispensar muitos jogadores, né, contratar outros. Foi aquela fase de Rubens, técnico. Mandamos jogadores todos mandamos embora os jogadores e contratamos um time de casa. Pegamos o juvenil praticamente todo, Carlinhos, né, Elenilson, aquela turma toda, e colocamos no profissional. Perdemos o campeonato por uma bobagem, mas no ano seguinte, Motinha, ele voltou a ser presidente, manteve aquele time e ganhou o campeonato sergipano. Certo. Agora essa última não passagem... Não gostei porque eu acho que o conselho não ajudou muito, sabe? E eu preferi sair porque, meu amigo, é um problema você ser dirigente de um clube aqui. E acho que para hoje não tem jeito. Qualquer clube, isso a presidente do Palmeiras disse, foi muito isso. Manter um Palmeiras hoje porque ela tem um banco e o banco mantém um Palmeiras. Mas amanhã o Palmeiras terá que ser uma SAF. Não tem essa menor dúvida. É verdade. O Confiança está passando por uma fase ruim, mas vai melhorar, eu tenho impressão. Vai, não tenho dúvida. Clóvis Barbosa, foi uma satisfação muito grande tê-lo aqui na manhã deste domingo, conversando com você, diretamente aqui do Sebo Chique, recordando um pouquinho da nossa história, da história política, do desporto e também do Tribunal de Contas. Um abraço, viu, meu amigo? Muito obrigado e agradeço por essa oportunidade. Um abraço. Tem que agradecer, um abraço. Chegamos ao final do programa Batalha na TV de hoje. Muito obrigado a todos aqui pela TV Atalaia. Estaremos de volta no próximo domingo pela manhã. Se você perdeu algum minuto do programa, acompanhe aqui pelo nosso YouTube.